Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Liturgia neste dia que eu transmito aqui para você nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel. Maciel, referente ao 28 de outubro de 2025, terça-feira, dia de São Simão Cananeu e São Judas Tadeu, apóstolos. Na 30ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito temos a missa própria, com o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo, como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 18, ou 19a, na Bíblia de Jerusalém, 18 na Bíblia Vulgata, versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5º-a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repetamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repetamos! Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos aclamar o Santo Evangelho agora? É o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Jesus rezou como sempre rezava, em decisões importantes, e convocou os 12 primeiros. Lucas dá destaque à longa oração de Jesus durante a noite, talvez para dar maior destaque à escolha feita por Jesus, escolha meditada e ponderada longamente diante de Deus Pai. Entre os discípulos, 12 são escolhidos para uma missão especial. Não são apenas apóstolos, no sentido de enviados, serão homens que poderão agir em nome de Jesus como seu representante. Dotados de autoridade necessária até para milagres. Somos herdeiros da fé que os apóstolos plantaram entre nós. Somos agora os responsáveis pela continuidade desta mesma fé. Simão e Judas Tadeu foram apóstolos de Jesus. Conforme nos afirma a tradição, anunciaram juntos o Evangelho e foram martirizados, responderam ao chamado de Cristo e presenciaram de perto os feitos de Jesus, sua pregação na Galiléia e na Judéia, viram Jesus ressuscitado e estavam presentes no Pentecostes. Eles nos convidam para que sejamos seus continuadores, anunciando o Evangelho com a vida e o testemunho, com a palavra e a caridade, onde quer que estejamos. Temos mais reflexões, vamos ver aqui. No livro Dia a Dia com o Evangelho, esta reflexão que eu passei para vocês é do livro Deus Conosco. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos alguma coisa sobre Simão, um dos 12 apóstolos, que teria pertencido ao grupo dos Zelotas. Estes constituíam uma seita judaica que representava o extremo fanatismo nacional. Suas táticas eram semelhantes às dos modernos terroristas políticos. Muitas vezes faziam incursões e matavam, atacando estrangeiros e judeus suspeitos de colaborarem com os forasteiros. Se de fato Simão pertenceu a esse grupo considerado subversivo pelos judeus, é admirável o fato de Jesus o buscar, Também nesse meio Jesus ir lá buscar um seguidor e futuro missionário do Evangelho. Judas Tadeu aparece no elenco dos 12 apóstolos e só se conhece uma intervenção dele no Evangelho, em João 14, versículo 22. É tido como o autor da carta de Judas, apenas um capítulo com 33 versículos. Boa parte dos autores modernos, porém, pensam tratar-se de outra pessoa. Vamos a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, sobre este dia que se comemora Simão e Judas Tadeu, 2 apóstolos de Jesus. Os apóstolos, tão logo tinham sido chamados por Jesus, o seguiram. Foi tal força da novidade de sua doutrina sobre aqueles homens já cansados de sofrer opressões e humilhações dos fariseus e dos romanos. Qual não foi, porém, sua surpresa quando Jesus chamou para acompanhá-lo um publicano, pecador público, e quando falou que tinha sido mandado para os que se tinham afastado de Deus, usando de misericórdia para com os pecadores arrependidos de suas fraquezas. Uma reflexão muito fraca aqui, não serve não. Vamos a mais uma informação sobre os santos do dia. São Simão e São Judas Tadeu. Simão Cananeu, apóstolos e mártires. São Judas evangelizou o Egito e a Mauritânia. São Simão, a Índia, Samaria, Síria e Mesopotâmia. Ambos foram martirizados na Pérsia. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, São Simão Cananeu e São Judas Tadeu foram apóstolos menos conhecidos que os outros. Eram primos de Jesus. No que se refere a Judas Tadeu, seu pai Alfeu era irmão de São José, o pai adotivo de Jesus. Já sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Sobre Simão, trata-se de um nome hebraico que significa zeloso. Simão, zeloso.
Ele tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galiléia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos, compadecendo-se dos aflitos e necessitados, e trabalhava pela salvação das almas. Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas, um dos 12, era chamado também de Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou a Jesus: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? João 14, versículo 22. Simão Cananeu e Judas Tadeu eram irmãos de Tiago o Menor. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigar, rei de Edessa. São Simão e São Judas Tadeu podem ter sido enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológio jeronimita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro. Na Caucásia foi elevada em sua honra uma igreja entre o VI e VIII séculos. São Beda, no ano 735, colocou os dois santos no martirológio em 28 de outubro. Há uma carta de Judas, irmão de Tiago, que foi classificada como uma das epístolas católicas. Orígenes achava esse texto cheio de força e de graça do céu. Segundo São Jerônimo, Judas pregou em Osroene, região de Edessa, sendo rei Abgar, e evangelizou a Mesopotâmia, segundo Nicéforo Calisto. São Paulino de Nola tinha-o como apóstolo da Líbia. Conta-se que Nosso Senhor, em revelações particulares, declarou que atenderia aos pedidos daqueles que, nas suas maiores aflições, recorressem a São Judas Tadeu. Santa Brígida conta que Jesus lhe disse que recorresse a esse apóstolo, pois ele lhe valeria nas suas necessidades. Judas Tadeu se tornou conhecido em todo o mundo com o título de patrono dos aflitos e padroeiro das causas desesperadas. Santo do dia 28 de outubro, São Ferrúcio, foi mártir. Morreu mais ou menos no ano 300, abandonou a carreira militar para servir melhor e mais livremente a Cristo. São Ferrúcio foi martirizado em Mogúncia, Alemanha. São Ferrúcio, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 28 de outubro, São Vicente. São vários santos, né? Que também são do dia 27. Vamos ver aqui. São Vicente, Santa Sabina e Santa Cristeta, mártires. Morreram mais ou menos no ano 305. Vicente e suas duas irmãs foram martirizados juntos na cidade de Ávila, durante as perseguições de Diocleciano. Santo do dia 28 de outubro, São Faro, bispo, morreu em 670. Foi persuadido por sua irmã, Santa Fara, abandonou a corte para servir somente a Deus. Nomeado bispo de Meaux, na França, dedicou-se à conversão dos pagãos e erigiu paróquias, além de fundar mosteiros. Santo do dia 28 de outubro é São Germano Abade, do século XI. Fundou e dirigiu o priorato de Taloir, na França. Santo do dia 28 de outubro é São João d'At, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Foi mártir também. João d'At morreu em 1798. Então, é bem antigo esse santo, hein? 1798. Foi decapitado em Chora, no Vietnã. Olha, muitos santos morreram na Ásia, no Vietnã, no Japão, na Coreia, na China.
vamos pedir a sua proteção, né? São João d'Arc, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 28 de outubro, São Rodrigo Aguilar, foi presbítero e mártir. Morreu em 1927, condenado à forca durante a perseguição religiosa no México. Morreu bradando: Viva Cristo Rei e Santa Maria de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Olha, ele não deixou de bradar o nome de Cristo e de Nossa Senhora, mesmo durante a morte na forca. São Rodrigo Aguilar, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado no dia 28 de outubro é o beato Salvador Damião Henguy Garret. Foi mártir, morreu em 1936. Foi membro da Ação Católica e fundador da adoração noturna em Alcira, na Espanha. Salvador Damião Henguy Garret foi assassinado nessa cidade durante a Guerra Civil. Olha, né? Um mártir, mais um mártir. Beato Salvador Damião Henguy Garret, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, né? Afinal de contas, vem de um Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, nosso Pai celestial. Já pensou com quem você está falando? O Deus do universo. Então, respeite a decisão de Deus. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus e na hora eu não compreendi. Depois é que eu fui compreender. Se eu não tivesse recebido os nãos do passado e recebido os sims, não estaria aqui mais. Então, a gente só vai compreender isso com o passar do tempo e quem sabe só vai compreender também na eternidade. Agora vamos ao dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado. Arrependa dos teus pecados para não morrer em pecado grave. E creia em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade. O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. E não queira decifrar Deus. Nós somos criaturas. Como é que a criatura quer decifrar o Criador? Não é? Pense nisso. Somos frágeis. O dia que morrermos, nosso corpo vai virar um punhado de verme em pouco tempo, depois pó. Que vale a nossa alma, que um dia vai para Deus e nós estaremos todos juntos lá, todos que forem salvos, lá no céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Aí você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 /. A paz de Cristo!